E aí galera, beleza? Bom dia. Vamos começar mais uma aula de literatura? Bom, pedi a vocês que lessem o conto do Machado de Assis como atividade da aula anterior, ok? Tenho certeza que todos vocês leram e com base na leitura que vocês fizeram, a gente vai agora fazer uma análise contextual desse conto, né, e tentar encontrar as marcas do estilo do realismo dentro desse conto. Beleza? Bom, vocês repararam que a história do Machado de Assis vai estar falando a respeito de um relacionamento amoroso, né? Embora um relacionamento amoroso proibido, né? Porque trata-se de um adultério, né? E embora seja uma história de amor, a gente vai perceber que a abordagem que o Machado de Assis faz sobre essa história não é para mostrar o lado bonito do amor, o lado legal do amor, mas sim o lado perverso desse tipo de relação, né? Que a partir do amor, ah, o desenrolar dessa história pode ser um pouco trágico, um pouco triste, né? Conforme a gente observou. Bom, essa história vai falar sobre três pessoas, com foco em pelo menos duas. Vai falar do Camilo, vai falar da Rita e vai falar do Vilela, né? Tem uma quarta pessoa que entra aí, mas ela só faz uma participação especial, que é a cartomante, né? Por isso o título do conto. Bom, Vilela, ou melhor, Camilo e Rita são dois jovens, né? Ela casada, ele amigo do casal, e se apaixonam. E como ela é casada com o Vilela, ela prefere ter uma aventura amorosa. Então mantém um caso extraconjugal com o Camilo, né? Quais são as marcas do realismo que a gente pode conseguir enxergar nesse conto? Enquanto o romantismo, que é a escola anterior, tratava de romantizar, por isso o nome, né, romantismo, tratava de idealizar as relações amorosas, as relações interpessoais, né, de amizade e tudo mais. O realismo, ele vai pegar uma espécie de um recorte da própria realidade e vai colocar na bandeja para o leitor. E como que é a realidade? A realidade, ela é idealizada? Muitas das vezes não, né? Porque as pessoas, elas podem ser corrompidas pelos sentimentos ruins, pelas emoções ruins, pelos valores ruins. Então, o Machado de Assis, com base nessa visão realista da vida, ele vai tentar mostrar esse recorte, né, da realidade. E é interessante vocês perceberem que o cenário em que essa história se constrói é o cenário do Rio de Janeiro do século XIX, né? Muitos autores teóricos, né, eles costumam fazer estudos sobre a arquitetura carioca do século XIX com base nos textos do Machado de Assis, porque grande parte dos textos dele ele vai citando locais, ruas, praças, né, antigas ruas que nem existem mais, antigos casarões, e vai construindo, né, todo o ambiente da sua história nesse Rio de Janeiro, né? E qual que é o objetivo dele? O objetivo do Machado é mostrar para o leitor a própria realidade na qual ele está inserido, né? Fazendo um estudo sobre as pessoas, né, que convivem de forma realista dentro desse cenário carioca. Ele vai focar muito na burguesia carioca, ou que a gente chamaria hoje de classe média, né? E vai falar, vai mostrar, na verdade, o que está por trás, o que está nas entrelinhas dessa burguesia carioca, né? Não aquela fachada de aparências, né,
das famílias burguesas da época, né? Aqueles casais que aparentemente eram perfeitos, mas interiormente passavam por dilemas, né? E tudo mais. Então ele vai mostrar o lado interior. Por isso que a narrativa dele é considerada de narrativa psicológica. Ele vai narrar os fatos, né? A sequência dos fatos da sua história, mas a todo momento ele vai estar tratando do aspecto emocional e psicológico dos seus personagens, né? De modo a nos apresentar sobre quem ele está falando. A gente passa a conhecer mais a fundo, né? Cada uma dessas personagens através das descrições psicológicas que o Machado de Assis faz das suas personagens, né? Reparem que logo no início do texto a, a Rita, ela comenta com o Camilo que foi numa cartomante e tal, né? Porque ela estava com medo do Camilo não amá-la mais. Ele fala, deixa disso, né? Cartomante é coisa que não existe, isso é uma furada, né? Enfim. Com esse ponto, o Machado de Assis está mostrando que aquele aspecto que eu comentei com vocês na aula passada sobre o pensamento cientificista, né? É como se os dogmas, como se a religiosidade, como se as coisas que pertencessem ao plano espiritual perdessem um sentido para a sociedade da época e só a realidade nua e crua é que realmente valia, ou seja, através da ciência, da observação científica e tudo mais, né? Então esse é um jogo que o Machado de Assis faz. E ao longo do texto, ele vai construindo toda uma arquitetura narrativa para nos mostrar quem são essas pessoas, né, que ele está colocando, né, interagindo ali na sua história. Aí para isso, para mostrar essa arquitetura, eu fiz aqui um esqueminha, tá? Aí por favor, peço que vocês deem um pause aí e façam um print, porque é importante. Aí, ó, faça um print aí, por favor. Bom, como que vai funcionar a arquitetura narrativa desse conto? Veja bem, eu vou começar falando sobre o matrimônio. O matrimônio possui certos valores, né, para ele se concretizar e para ele ter durabilidade. Um desses valores, talvez o principal deles, é a fidelidade, né? Numa sociedade monogâmica como a nossa, como a sociedade ocidental, né? A monogamia, ela é um valor básico, né? As pessoas não podem ter mais de um amante, né? Do outro lado, nós temos o relacionamento de amizade. O matrimônio é entre Rita e Vilela, e a amizade é entre Camilo e Vilela, né? Depois que passa a ser Camilo e Rita. Mas aí essa amizade se transforma numa outra coisa. O que une essa relação de amizade do Camilo com a relação de matrimônio da Rita e do Vilela? O valor da confiança, certo? Da mesma forma que o matrimônio precisa ter a fidelidade para ser duradouro, a amizade tem que ter a cumplicidade também para ser duradouro. E ambos só serão duradouros se tiver entre elas a relação de amizade que une Camilo, Vilela e Rita. Beleza? Mas aí acontece uma coisa, entra um terceiro valor aí, que é a tentação. É quando o Camilo se apaixona pela esposa do seu amigo. Ele fica tentado. E ao mesmo tempo ela, a Rita, também fica apaixonada pelo amigo do seu esposo, que é o Camilo, né? E também fica tentada. Nesse momento em que ambos, Camilo e Rita, estão tentados, né? Eles acabam quebrando esses valores, tanto da fidelidade matrimonial quanto da cumplicidade da amizade. Aí surge a traição. Aí essa traição ela vai se transformar em falsidade. Por quê? Porque para esse caso extraconjugal ter uma duração, ser possível acontecer,
tanto Camilo quanto Rita vão ter que enganar Vilela. Então eles vão ter que ser falsos. E essa falsidade, ao mesmo tempo, ela vai gerar um outro sentimento terrível, né, que é o sentimento de vingança do Vilela, tanto com relação a Rita quanto com relação a Camilo. E essa vingança vai gerar a tragédia, ou seja, com a morte dos dois, tanto de Rita quanto de Vilela, né? Reparem qual foi a construção que o Machado de Assis fez aqui. Ele fez uma construção narrativa de modo em que ele iniciou falando dos valores básicos, né, tanto da relação de amizade quanto da relação matrimonial, e ao longo do texto ele vai subvertendo esses valores. Ele vai colocando, como se fosse assim, como se ele começasse falando de valores nobres, né, da conduta humana, e fosse regredindo, fosse decaindo nesses valores até chegar nos piores valores da condição humana, né? E colocando um fim trágico. Por quê? Porque a degradação desses valores acabam gerando maus momentos, né? Nesse caso aqui, Vilela acaba matando tanto a esposa quanto o amigo Camilo, né, quando ele descobre que está sendo traído pelos dois, né? E o interessante é que no meio dessa estrutura nós temos aqui um triângulo. Aí reparem o que esse triângulo significa. Coloquei um coraçãozinho aqui. É um triângulo amoroso. Viu? Mas tem um quarto fator aí, que é a cartomante. Reparem que eu coloquei a cartomante aqui no topo e ela está englobando todos os outros valores. O que isso significa? Que com base na cartomante é que o autor, né, com base no ponto de vista da cartomante, é que o autor Machado de Assis vai construir toda a atmosfera de mistério e de suspense, né? A gente, na verdade, antes de chegar no final do texto, a gente acredita que aquele recado que o Vilela manda para o Camilo, né, preciso te ver já já, né, de urgência, a gente acredita que, na verdade, quando o Camilo chegar na casa dele, o Vilela não vai saber nada, né, do que aconteceu ali, da traição e nada, e eles vão manter a vida normalmente, né, depois que o Camilo sai da casa da cartomante. Então isso ajuda ao leitor a criar, né, toda aquela atmosfera de que não, vai ficar tudo bem, né, tá tudo certo. Mas aí no final vem o nosso querido Machado de Assis e joga aquele balde de água fria. Ele dá um banho de realidade nas pessoas, como se ele quisesse dizer assim: bom, uma história que começa torta, ela não vai terminar certa, ela vai também terminar torta, né? Então, gente, basicamente a análise do conto é esta, né? Vocês conseguiram perceber esse ponto de vista do realismo, né, em contraposição ao ponto de vista do romantismo, né? Ou seja, enquanto o romantismo ele iria idealizar essa relação amorosa, se fosse do ponto de vista romântico, provavelmente o Camilo, no final, ele ia acabar ficando com a Rita, porque o amor, né, é o que prevalece. E acontecia alguma coisa com Vilela, ou ele ia morrer, né, por conta própria, ia ter algum acidente, ou ia suicidar, ia acontecer alguma coisa, e os dois iriam viver felizes para sempre. Mas o realismo não. Ele vai mostrar a realidade tal qual ela é, né, com toda a sua crueza, com toda a sua frieza. E vai dar esse choque no leitor, né? No final, é como se no final do texto o Machado de Assis desse um chute na boca do estômago do leitor, que a gente fica até sem fôlego, né? Assim, cara, mas acabou o conto desse jeito, o cara matou todo mundo, porra, e aí? Mas essa seria a realidade vista pela ótica do Machado de Assis. Beleza? Então é isso, galera. Bom trabalho para vocês aí, bons estudos, e até mais tarde.
eu mando uma atividade para vocês aí no grupo e estarei até meio-dia à disposição de todo mundo para tirar qualquer dúvida. Beleza? Um grande abraço. Até mais.